Sure. Yeah, let's do it. All right, sounds good. Well, again, I'm gonna Estou jump muito in real feliz quick, but que eu estou aqui com você e meu grande amigo que great to está meet you. envolvido no Ministério com Jovens por muito tempo. A Ele long tem um time now, podcast, Rush, e podcast, também bastante eventos que estão abençoando muitos eventos e muitos abençoaram muitos pastores e pastores de jovens. É, eu fico muito feliz, é uma honra estar Thank you so aqui. much. Eu It's amo an a honor to nossa be here. We família love our no Brasil Brazilian e os church family Andersons. and the Então, eu quero Andersons. entrar agora essa discussão com essa um, pergunta: por que no nível local é importante investir em jovens? Com certeza, é uma Sure. boa Yeah, pergunta, it's a great question, and porque o Ministério de it's Jovens a question existe why em youth ministry exists 2020. in 2020. And Na minha in my mente, mind, quando eu penso em if we're investir looking at em why is it important to jovens da invest in igreja people local, in the local vamos church, para o início, let's em go Atos back to the capítulo beginning real 2 quick. de Back to Acts Pentecoste, 2, quando a igreja the day of nasceu. Pentecost, the As church pessoas is born. perguntem People o que nós people ask devemos de fazer de ser what must salvos we e do to be Pedro saved, right? And responde Peter naquilo tells them que eles devem fazer. what to do. Arrepender, Be se baptized batizar e in Jesus' receber o dom do name, Espírito Santo. receive the gift E of o the Holy Pedro Ghost. depois Then fala Peter para tells quem é que é essa who this promessa. promise is Ele for, diz o que right? He fazer tells e them what to do, depois and vai then dizer who de quem it's ter o for, acesso. who has access to this. Essa In promessa é short, para todos. that promise is for Então, everyone, esta right? igreja, nossa So, igreja, so é para this servir church vocês, is here to porque essa serve promessa é you. para This você, promise is os for seus you, filhos e your para todos que children, estão and longe. all, Essa and to palavra all who are far off. So todos that word all significa que a tells me igreja that the deve church ser is meant to multiétnico, be de várias situações multi-ethnic, econômicas, e também no multi-economic nosso caso status, de Ministério de and in our Jovens, case here for youth multigeração. ministry, A igreja deve multi-generational, ter right? muitas The church is meant direções. to be Então a igreja multi-generational. existe So para servir the church todos. exists to Então, serve por que all. é Now our question importante is, why is investir it em important jovens? to invest in No young nível people? cognitiva, On a nós cognitive level, aprendemos cognitively, maneiras we learn different diferentes ways em in idades different diferentes. stages, Então é and importante, at different ages. So na minha it's opinião, important oferecer ensinamentos in my opinion, bíblicos to offer biblical para as pessoas que teaching estão em idades diferentes on different learning dentro da levels, igreja local. right? Então eu quero Within the dizer local church. So I que will é say, uma razão que as nossas there's a escolas reason that our school systems têm break up aprendizado academic learning em formas in different diferentes, né? stages the Não sei way como that é que they é no do. Brasil, I'm not exactly sure com how ensino Brazil fundamental, médio e superior. stages that out. Então é Is diferente. it É o is mesmo, it então, similar? dos Estados Okay. Unidos aqui. So Então, pessoas muito very smart espertos people set that fundaram system esse up, sistema, much mais smarter espertos than que I. eu, e But tem there's uma a razão, reason porque nós we've temos got um sistema para as crianças, ensino system for fundamental, kids at elementary e school, and then também é uma boa ideia probably a good aprendizagem idea in the realm of para learning ser um espelho to disso na mimic igreja. that, Nós mirror temos that in ensino the church. So we've fundamental got elementary school, we've para as got Sunday school crianças, classes também with temos kids ministry. o ensino médio, We've né? got middle school and high school Então in the nós school precisamos system. ter um ministério de So, in jovens my opinion, we que need to have a youth ministry tem that ensinamentos bíblicos, né? has biblical Baseado teaching on nesse that same nível. Nós learning temos level. We've got faculdades university. e também nós precisamos de We probably grupos need a young adult or que se envolvem com college faculdades. age ministry. Então, no So, nível de just aprendizado, on a learning level, a igreja I foi feita think para servir it's todos. if the church is meant Em to serve all, 2020, vamos fazer in o máximo 2020, para nós let's possamos do our servir best. I would todos, say let's do our best to mas em serve cada um no seu all, nível but on the de learning aprendizado, level em that cada each estação de age, vida, para each que eles possam stage of aprender life, o Evangelho de Jesus Cristo. can best learn the gospel of Jesus Christ. Então, mesmo para continuar So even nessa pergunta, to keep going in this track for this question, talvez que isso seja a this minha might be- resposta mais this might be my desenvolvida most, nessa information conversa. for our talking points Mas today. vamos voltar para o But, início. let's go Eu back to the aprendi beginning real quick. I separações learned the de following idades age brackets, de uma from a pessoa que veteran trabalha youth com worker. jovens faz muito tempo. These ages, E essas separações vary variam somewhat, um with pouco, certain mas me opinions, ajudou different bastante. Eu acho que psychologists, também stuff vai like that, ajudar but it bastante was really pastores. helpful for me, and I think it'll help some pastors or youth Então, pastors. nós podemos fazer esses grupos So de it's zero, broken down idade like 0 a this. 3, Ages 0 é a to idade 3, de descoberta. is the age of As discovery. crianças
infantis, estão colocando tudo na sua boca. Eles estão tentando descobrir as coisas. Eles vão aprender que o fogão em cima, que é muito quente, eles precisam apenas aprender, né, esta lição uma vez. Essa é a idade de descoberta. Como que eu vou estar descobrindo isso também agora com o nosso neném? Também é nessa idade que nós vamos estar aprendendo essa pergunta para sempre. Por quê? Por quê? Papai, por quê? Mãe, por quê? Por quê? Por quê? E isso é entre idade 2 e 5. 0 a 3 é descoberta. A idade 4 até 7, aproximadamente, é uma idade de testando. Então, são perguntas e testando a autoridade. E isso começa. E o mundo é muito rápido. É sobre eu, aquilo que é meu. Você acha que você está em controle? É eu que estou em controle, hein? É eu que vou lidar com essa situação. Porque eu tenho tudo assim, já descobri. Então você tem a descoberta de testar e também de 8 a 10 anos de idade. E essa idade é de ter conclusão. 8 até 10 são as pessoas que mais chegaram para as conclusões. Eles têm tudo já pensado, a maneira que o cérebro deles pensam é preto e branco, é correto e incorreto. Eles podem estar errados, mas eles pensam que estão 100% corretos e está tudo preto no branco. Então, descoberta, testar e também concluir. São as etapas de idade para as crianças. Mas vamos falar agora em como que afeta a gente no Ministério de Jovens. A puberdade começa e isso acaba com tudo. E quando nós entramos nessa idade de jovens, idade de 11 até 14, de pessoas no ensino médio, eles entram essa idade de descoberta de novo. Esse preto e branco, como 10 e 11, 12, esse pensamento, mentalidade concreta, acabou. E agora eles recomeçam. E eles estão voltando para um pensamento abstrato. Eles estão encontrando as coisas, soluções e respostas. E quando nós entramos mais ou menos de 15 até 20 anos de idade, nós voltamos para essa idade de testar. Isso vai repetir. Então, por que as nossas crianças e pessoas que trabalham nessas escolas lidam com essas atitudes incríveis? Porque eles estão testando a autoridade, eles estão testando todas as autoridades e eles ficam testando os pais e todo mundo. Eu quero dirigir o carro, eu quero fazer isso, eu quero ficar com os meus amigos sozinhos, não quero ir com minha irmã, meu irmão. Pai, por favor, me deixa ali na escola, algumas quadras afastadas, porque o Senhor está me embaraçando. E finalmente, quando nós chegamos para os 20 até a idade de 30, nós vamos chegar até a idade de conclusão. E esse tipo de crença que você vai chegar nos seus anos 20 vai ficar com você até o resto da sua vida. E a gente volta para o preto e branco no final. Então, quando nós começamos a colocar esses dois, vamos colocar uma resposta de duas partes. Sim, uma coisa que a igreja é para todos, para você e seus filhos e todos que estão longe. A igreja está aqui para servir todas as gerações. E agora em 2020, nós temos muitos outros grupos, subgrupos, que as pessoas estão aprendendo, Tem muito diferente daquilo que estava na palavra de Deus nessa idade. Você vai de menino até homem. Quando você chegar para 12, 13 anos de idade, você já é homem. Quando você chegar de menino até homem. Não tem grupo de jovens na Bíblia, mas agora a gente quer fazer a nossa
comunidade um serviço, nós queremos servir a nossa comunidade, nossa igreja. 2020 não é a idade antiga, mas vamos tomar essa promessa que Deus deu para todos, para todas as cidades, e vamos pensar sobre essas etapas cognitivas para poder apresentar o Evangelho para nossas crianças, para nossos jovens e também os nossos adultos que são jovens ainda, que estão na idade de faculdade. Nossa, é muito bom. Eu gostei bastante. Então, para continuar com isso, quais são algumas maneiras que você divide o grupo de jovem? Porque você tem crianças de 12 anos de idade, que são crianças, né? Choram de vez em quando. E quando alguém roubar a bola deles. E também você tem crianças de 17 que estão trabalhando já, que vão trabalhar daqui um pouco, vão para a faculdade. Como você divide esses jovens e por que é importante dividir esses jovens entre as idades? Sim, é uma boa pergunta. Isso agora chegou em mente, não está nas minhas notas, mas Jesus, em si mesmo, ele teve multidões de milhares. Se você olhar para as Escrituras, ele teve centenas de discípulos, né, que o seguiam. Mas quando a gente chegar para o meio, quem que Jesus investiu? Numa maneira semanalmente, diariamente que ele investiu, eram 12. Então, se Jesus escolheu 12, eu acho que é algo importante, algo que está nisso. Importante. Eu acredito que muitas nossas igrejas, quando nós entramos nesse ponto agora, você vai ter crianças, você vai ter pessoas de ensino médio, faculdade, tudo que está no meio, e provavelmente, numericamente, mais de 12 pessoas, né, entre essa cidade. Você vai ter mais de 12 pessoas. Se Jesus mostrou para a gente, a única maneira é ter um impacto semanalmente na vida de 12 pessoas, quem sou eu para pensar que eu posso investir em mais de 12 pessoas de uma maneira diária? Isso é só para inserir. Em ministérios de jovens só, quando você chegar para mais de 12 pessoas, você vai ter que pensar que a gente precisa colocar alguém para nos ajudar, nos auxiliar, como obreiros de jovens. E olha, Jesus ele teve 12, mas também teve aquele ciclo mais chegado que era 3, em que ele investiu bastante, né? Então isso vai levar para mais uma profundidade. Você tiver 12 no seu grupo de jovens, talvez você precise de mais 3 pessoas auxiliando você a entrar nesse lugar mais profundo para ajudar. Então, para dividir o ministério de jovens de acordo com a idade, o que nós temos feito? E provavelmente não tem uma resposta perfeita com isso. É tudo um contexto e aquilo que funciona na sua cidade, na sua cultura, tudo. O que a gente faz que era cultura da igreja, e você talvez lembre disso, Aaron, que a escola, o sistema da escola era o inimigo, o esporte, tudo. O esporte, jogar bola, eles não podem ir para a igreja porque estão jogando bola, né? Era o inimigo. Agora, eu nem sei se isso é uma luta que é digno de lutar, mas o sistema escolar faz parte da vida agora. Os nossos alunos estão nesse sistema escolar. Então, o que a gente faz é que nós queremos espelhar o sistema da escola, né? Então, a escola dominical é para ser um espelho de, assim, o ensino fundamental, até o 5º ano. Quando você entrar no sexto ano, que é o início do nosso... você vai entrando o grupo de jovens a partir do 6º ano, 12 anos de idade.
Então, o mais natural daquilo que todo mundo faz é que você tenha essa formação, maior formação, é o ensino médio. Então, você vai formando e saindo do grupo de jovens. Mas também nós temos um grupo de jovens para quem é do faculdade, que é separado dos jovens. Alguns vão se envolvendo, trabalhando de jovens com o sexto ano até pessoas que estão trabalhando com pessoas da idade de faculdade. Então, eu diria que a melhor maneira de fazer é na sua programação semanal, através dos eventos durante o ano, o inverno, o verão, esses eventos. É quando você vai estar ajuntando com esse sistema escolar para você não lutar e fazer os seus eventos contrário à agenda escolar para que possa ter uma maior participação. Então, em conjunto com isso para facilitar a vida dos pais e crianças e jovens. Então, só para a gente fazer essa diferença, para nós não lutamos contra o sistema, mas para nós estarmos no lado desse sistema e influenciar, é importante. E usar essas divisões naturais que passam muito tempo, né, e décadas, e muito tempo que passou que essas escolas desenvolveram esses sistemas para nós possamos estar trabalhando conjunto e não separado, né? Não da sistema, mas da maneira que eles dividem as coisas, né? Porque passou muito tempo desde que as escolas estavam em uma sala só com rapazes de 18 anos de idade e crianças de 7, 8 anos de idade. Então, em geral, outra pergunta. Quais são algumas coisas que jovens estão procurando para um grupo de jovens e para uma igreja? Ser relevante, às vezes, é uma conotação negativa, às vezes, na igreja. Queremos ser relevantes culturalmente, mas também precisamos ser relevantes biblicamente. E muitos querem dizer que nós não podemos ter os dois. Mas quais são algumas coisas que um jovem hoje, que está na igreja ou até fora da igreja, vindo da igreja ou fora da igreja, vai procurar no grupo de jovens? E como é que eles podem se envolver no corpo, que é a igreja em geral? Então, esta pergunta cheguei agora na minha mente, agora essa semana. Eu não teve tempo ainda para estudar, mostrar as minhas notas para fazer hoje, né, mas eu vou falar um pouquinho. E talvez isso seja apenas um problema americano, ou uma opinião não popular nos Estados Unidos, mas eu acho que você pode ter um ministério de jovens bem-sucedido sem estar na mídia social. Eu preciso pensar mais disso. Mas durante a quarentena foi quando eu comecei a pensar disso. Vocês sabiam que nos últimos 5 anos todo mundo dizia: você não está na mídia social, você não vai poder conseguir, você precisa ver de onde estão as suas crianças. E eu concordo com essas coisas, muito. Mas eu quero dizer que isso não é a forma principal de comunicação com nossos pais, nossos jovens. É outro assunto para outro dia. Mas a razão que eu digo isso é porque as crianças, o que os jovens estão procurando? Não é isso. Eles não estão procurando apenas ótimos vídeos no Instagram e melhores gráficas e design. Eles estão procurando comunidade, comunhão. Eles estão procurando inclusão, comunhão. E estão procurando amor. E seu termo de relevância bíblica está na frente. Eles estão procurando o amor. E nossos ministérios de jovens, nós estabelecemos
três grupos diferentes nessa idade de descoberta. Descoberta, testando e também essa idade de concretizar, que é fundamental, médio e superior. E eles perguntam coisas diferentes quando a gente separa esses três grupos. Eles perguntam coisas não verbalmente, mas eles perguntam umas coisas diferentes. Como que eles veem um líder de jovens ou um pastor. Então, quando está assim, uma criança de 12 a 14 anos de idade, ele quer perguntar para o seu líder: você gosta de mim? É a única coisa que aquele jovem quer saber, né? De 12 a 14 anos. Você gosta de mim? Então, quando pergunte para você, você está preparando para a sua lição, para a saída com os jovens, nas diversões que a gente fez na nossa época, Aaron. E a gente tem uma mesa de ping-pong, né? E eu estou preparando para meu estudo antes do culto. Eu digo sim o tempo todo, né? Será que eu tenho uma lição que eu estou orando, estou querendo fazer? Mas eu vou dizer sim para esse tipo de idade, para estar com eles, porque eles estão perguntando uma coisa: você gosta de mim? No ensino médio, às 14 a 18 anos de idade, eles fazem: você gosta de mim? Primeira pergunta. E a segunda, eles estão testando agora: mas será que eu gosto de você? Essa é a segunda pergunta aqui do ensino médio, os jovens passam. E se o seu método está para alcançar os jovens de ser bacana só e relevante e cultural, 100% só isso, você veste como o seu jovem Nike, você está querendo impressionar pessoas do ensino médio e você está querendo ser hip e para as pessoas podem relatar com você e ver com você. E isso não vai responder essa pergunta, se eles vão gostar de você. E terceiramente, quem é da idade de faculdade, superior, depois do ensino médio, você gosta de mim? Eu gosto de você? E será que eu gosto daquilo que você representa? É isso que a faculdade vai perguntando para os seus líderes. Eu espero que isso ajude alguém, né, com essas três perguntas, para dividir essas três coisas. Isso não está nas minhas notas também. É uma pergunta diferente. Então, você gosta de mim? A primeira pergunta. Será que eu gosto de você? A segunda pergunta. Mas essa terceira pergunta, eu gosto daquilo que você representa. Eu sei aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, que agora a cultura está cada vez mais mudando. Como está nos Estados Unidos, com protestos e como um jovem, eles querem fazer parte de movimentos muitas vezes. São eles que estão nas ruas de desobediência social, e são jovens que fazem isso. E são coisas positivas e negativas que acompanham, né, essas coisas. Mas quando nós perguntamos, nós gostamos daquilo que você representa, nós temos que representar a verdade, o amor de Cristo também. Mas aonde um jovem vai pensar, né, e aonde ele vai cair e chegar nessa batalha cultural que está acontecendo no nosso mundo? Sim, para nós não ficamos quietos, não respondendo algumas coisas na cultura de racismo, inigualdade entre as pessoas. Isso é uma discussão grande no Brasil também. Mas como que a gente possa delinear e representar sempre a verdade, mas também responder para que esses jovens da idade superior, 20 a 30, podem gostar daquilo que nós representamos? Boa pergunta. Eu acho que nós temos que ter conversas. Nós precisamos ter
conversas francas com nossos jovens, especialmente da idade de 18 aos 20 anos de idade. Estamos em quarentena e nosso primeiro evento que nós encontramos de novo como um grupo de jovens, a gente estava só fazendo diversão, um dia de diversão. Mas no início eu queria falar com todo mundo e nós falamos sobre o racismo e a gente fez um devocional de 5 minutos e eu falei para os nossos alunos, né? Eles viram do pastor de jovens. É assim que nós se posicionamos como cristão. É assim que nós posicionamos como apostólicos. Porque todos nós estamos pensando como que nós podemos ajudar, como que nós podemos falar, o que nós ficamos quietos, com que nós ficamos quietos, com que nós postamos, e todas essas coisas. Mas nós tivemos uma pergunta bem franca com James Wilson, Rima Duncan e Josh Carson. E o James Wilson, ele disse que a melhor maneira de você falar e posicionar nessa batalha de cultural é para você pessoalmente fazer contato com seus amigos, com suas colegas, pessoas conhecidas que têm cor, que são minorias. Ele diz que isso se alguns nossos apostólicos são chamados para ser ativistas, ótimo, beleza. Aonde nós estamos errando, tentando navegar essas circunstâncias, é que nós estamos sendo ativistas antes de ser apostólicos. E nós estamos tentando ser ativistas sem um filtro apostólico. Então nós precisamos lembrar e jovens da idade mais avançada de 20 anos de idade precisam entender que nós precisamos ser apostólicos primeiros. Se você é para começar uma organização e ser ativista, é maravilhoso. Isso é uma coisa que pode fazer e é uma batalha para fazer. Mas tenha certeza que você tem que ser chamado para fazer isso. E na igreja, e no Ministério de Jovens, o nosso trabalho, papel, é ter conversas para ensinar e apresentar fundações bíblicas e princípios bíblicos. Você vai achar que o racismo é pecado na Bíblia. Então, nós temos esse posicionamento na Bíblia, que esses jovens talvez estão querendo protestar, estão nos protestos. Nós temos essa resposta bíblica, que é pecado. Mas talvez eles vão ver que a gente fica quieto com o racismo e eles vão ver que a gente é implícito, né? Então você não está falando isso, talvez você está contra isso. Talvez jovens poderão estar pensando que a igreja é contra, né? Pessoas estão contra racismo. E o que nós iniciamos essa conversa é que a promessa de Deus é para todos. É para toda raça, povo, todos que estão longe. E isso é o nosso papel. Esse é o nosso posicionamento. Nós temos que ter conversa para nós estarmos juntos como um grupo pequeno. Jesus ele teve muitas perguntas com grupos pequenos, com seus 12, seus 3. Depois que ele pregar uma mensagem, ele ia chegar por um momento de ensinamento com seu grupo e ele ia falando sobre esses tópicos. Isso é muito bom. Eu gostei de tudo isso. A melhor coisa de posicionar contra essas coisas é entrar em contato pessoalmente com as pessoas. E nós temos que lembrar, muito bom, que somos apostólicos antes de ser ativistas. Essas não são em contradição um ao outro. Ser ativista e apostólico. A Bíblia fala muito sobre cuidar da viúva, do órfão, do pobre, e leia os profetas, e a condenação que Deus dá ao seu povo por não cuidarem dos mais pobres, e das viúvas e dos órfãos. Eu sei que isso é importante. Nós temos racismo no Brasil, claro, mas também nós temos uma inigualdade social para aqueles que têm e não têm. E as pessoas que estão com coisas e acesso às coisas. E eu acho que tem umas coisas, se nós não cuidamos, que a igreja vai ficar, então, vamos jogar seguro, vamos não falar nada. Mas eu acho que não tem conflito entre essas duas coisas. Nós temos que mostrar Jesus primeiro
e precisamos ministrar para as pessoas. E eu acho que isso é para alcançar, entrar em contato com as pessoas que são mais longe, para todos que estão de longe. Isso é um ponto bem bacana. Não estava nas minhas notas, mas eu gostei como é que a conversa fluiu. Então, algumas coisas, como jovens, o que os jovens estão procurando em nossos grupos de jovens, falando sobre viúvas e órfãos. Nós não temos nenhuma ideia de qual tipo de jovem vai entrar às portas da igreja. Nós não sabemos a história deles e a situação da casa deles às vezes. E nada disso pode entrar e mudar a vida desse jovem como a palavra de Deus. Se você não tem pai, vamos mostrar para você a família. Você não tem uma mãe, vamos ser a sua família. Nada pode substituir uns princípios bíblicos de família em casa, mas nós podemos fazer em ministérios de jovens para ajudar esses jovens que estão entrando e instalar ensinamento bíblico e amor nos nossos jovens. Esse ministério que estão em casa, podemos fazer outro episódio, mas jovens estão querendo ser aceitos, eles estão querendo ter uma aceitação e comunidade. E nós temos que ter os braços abertos. E talvez nós vamos ter apenas uma chance com esse jovem ou até com um adulto. E nós não temos como julgar quem pode entrar na nossa igreja, nosso ministério de jovens. A igreja precisa aceitar todos, todos os tipos de jovens. Uau, muito bom isso. Eu amei isso. A igreja é a resposta para o mundo hoje. Não é só o ativismo, e sim, a gente pode medicar algumas males da sociedade com ativismo, mas tem algo que acontece quando o médico entrar e fazer a cirurgia que curar o corpo, em vez de medicar o corpo. É assim que a igreja oferece. Nós não sabemos sempre quem está entrando às portas da igreja ou para os nossos grupos de jovens. E quando você vê as estatísticas com jovens e o que está acontecendo nas suas casas e abuso sexual e acontecendo não por pessoas estranhas, mas por familiares e abuso e estupro, essas coisas. E quando nós olhamos através dessas lentes o que está acontecendo com nossos jovens, com vício de drogas, nós precisamos pastorear esses jovens, porque são estes anos formativos para eles. Nos anos 20 a 30, eles vão ficar concretizados com suas ideias, eles não vão estar mais provando e moldando seus pensamentos, mas temos que ficar certo que os seus pensamentos e as suas características são cristãs, que é baseado na palavra de Deus, que é sobre amor. E não pode ser um pensamento que o grupo de jovens é apenas você ir para o grupo de jovens, você tem uma lição de 20 minutos e sair e deixar aí e voltar para casa. Não. Eu sei que nós temos muitos jovens que entram no nosso grupo de jovens. E por que nós perdemos os jovens para o mundo? Isso vai quebrar o coração, sim, quebra o coração dos pastores de jovens, líderes de jovens. Quais são as razões, né? Se nós não sabemos as razões, como é que a gente vai estancar, né? O que nós estamos perdendo? Sim. Infelizmente, às vezes, é a falta da resposta da pergunta anterior. O que eles estão procurando na igreja? Eles não têm uma resposta com isso. É uma falta de aceitação, uma falta de união, falta de amor,
falta de comunidade. E a palavra perfeita é quebra o coração da gente. E todo mundo vai encarar isso na igreja. Toda a igreja, grupo de jovens vai ver alguém sair, né, aos pés do Senhor. E nem sempre é sua culpa. Nem é sua culpa, ou a culpa do pastor, porque pessoas são pessoas. Isso não está nas minhas notas, mas isso me ajudou bastante. Com a minha liderança, é assim. Pessoas não estão contra você, eles estão a favor deles. Não estão contra você, mas estão a favor de si mesmos. É muito raro que alguém... Você pode olhar na sua vida e ver inimigos e tudo. E é muito raro que uma pessoa é só querendo tirar você e arruinar você no ministério. Não, geralmente não é, não tem isso. Mas com esse pensamento, se alguém sair da igreja, do ministério que eu estou lidando, da minha igreja que eu estou pastoreando, eu preciso entender que muitas vezes não foi por causa de mim, mas talvez foi por razões egoístas. Eles não são contra mim, eles estão a favor de si mesmos. E essa revelação me ajudou muito em poder compartilhar essas coisas. E vai acontecer com todos. Esse é o seu aviso, vai acontecer com você, que alguém vai deixar o Ministério de Jovens que você está lidando. Eu e o Aaron, nós já estivemos nessa posição várias vezes. Fala conosco se você precisar. Pessoas vão tropeçar, pecar, sair. Os seus jovens, especialmente os jovens da igreja, vão errar. Mas sobre essa aceitação e inclusão na igreja, nos grupos de jovens, se os jovens não sentem parte da nossa igreja, especialmente nosso grupo de jovens, não sentem essa aceitação e inclusão, provavelmente eles vão sair da igreja, especialmente se eles estão apenas passando na igreja e não cresceram na nossa igreja, pessoas mais novas, é eles que vão sair. Se eles não sentem amor, aceitação e inclusão no grupo de jovens, vão sair. Porque essa é a jornada deles. Eles estão descobrindo, estão testando como essas etapas dizem. Aonde está a família? Onde eu sinto mais aceito? Então, como líder de jovens, eu preciso criar uma cultura em que nós temos uma comunhão, amor e inclusão. Por que nós perdemos jovens para o mundo? Porque o mundo, a mídia, o Hollywood e filmes, eles querem fazer uma quadra, eles querem fazer uma cena. Vem para nós, vem para o mundo, porque nós que amamos vocês. É nós que vamos aceitar você, porque nós aceitamos todos. E é assim que nós estamos enfrentando e batalhando contra isso como líderes. Mas com a ajuda do Senhor, a igreja pode amar os jovens como ninguém pode amar os jovens. Mas nós precisamos criar essa cultura. Temos que fazer essas coisas. Essas são as etapas práticas. A gente precisa fazer aquilo que é difícil. Temos que fazer as coisas que levam tempo. Eu preciso tirar tempo no meu dia para estar com os meus jovens, para encontrar com o meu jovem para o café. Eu preciso jogar bola com os outros jovens, pessoalmente, fazer coisas fora da igreja. Eu tenho que fazer coisas e me incomodar, né, para fazer essas coisas. E eu preciso ir para a formação nas escolas dos meus jovens, ou essa competição de jiu-jitsu, essas coisas de orquestral dos meus jovens. O que eles estão participando? Eu preciso estar lá como líder de coisas fora da igreja. Nós temos que estar presentes. E isso vai mostrar para eles, poxa, eles gostam de mim. Uau! Isso vai causar momentos em que eles fazem parte da nossa cultura. Olha, eu gosto deles, porque eles não querem que eu apenas ir para a igreja, eles estão na minha vida, eles estão participando nessas coisas em que eu estou fazendo.
Nós nunca vamos ter um ministério perfeito de jovens, onde todo mundo fica. É a realidade da vida e liderança, mas nós podemos criar uma cultura em que nós podemos reter o mais possível. Eu acho que existe um ponto em que nós podemos ter o ministério assim, ou nós podemos maximizar a nossa retenção. Temos que aprender como uma marca maluca. Precisamos ser esse líder e pastor que os nossos jovens vão procurar quando eles estão entrando em tragédia, ou pecaram, ou caíram em pecado, que você pode ser uma pessoa de influência na sua vida, dos seus jovens. Uau, sou muito feliz que essa entrevista aconteceu. Nós queremos fazer mais, que vem. A gente poderia fazer por muito tempo esse episódio. Quero agradecer muito você, Preston, por estar conosco. A gente está muito feliz para fazer isso mais uma vez. Eu sei que abençoou e vai abençoar muitos líderes na igreja, líderes de jovens e pastores, para dar para eles um conteúdo apostólico em português para eles. Então, muito obrigado mais uma vez. Absolutamente, foi uma honra para os líderes de jovens que estão escutando, pastores. Eu acredito em você. O Aaron acredita em vocês também. Obrigado por tudo que eles estão fazendo. Muitas vezes ninguém vai agradecer você, mas vocês estão fazendo uma obra incrível. Você nunca vai errar quando investe na vida das pessoas. Muito obrigado, Aaron, pela oportunidade. Eu fico feliz e empolgado pelos futuros episódios. Deus abençoe. Até o próximo.